A importância do sono está sendo cada vez mais ressaltada à medida que o programa avança. E quem já achava que dormir era importante, já gostava de dormir, agora certamente vai apreciar muito mais uma boa noite de sono. Mas, infelizmente, hoje em dia, em consequência de alguns fatores que nós já colocamos aqui, internet, pessoas que gostam de ficar, são notívagas, gostam de ficar até tarde assistindo filmes, e elas acabam invertendo. Ou então porque vivem em baladas, saem e chegam muito tarde e aí vão dormir e avançam pela manhã e dormem às vezes até um horário bastante elevado. Eu queria saber, esse sono da manhã, que tem muita gente que diz assim, o melhor sono é o sono da manhã. Esse sono da manhã, que às vezes invade aí meio-dia, 1h, ele traz as mesmas vantagens do sono noturno, todas essas vantagens que o senhor já enumerou, que são fantásticas, ele faz a mesma coisa? Essa pergunta é fantástica, essa pergunta. Vou explicar por quê. Assim, em termos biológicos, existem pessoas que a gente chama assim de andorinha, que são pessoas que funcionam muito, muito bem durante o dia e elas têm o hábito e gostam de dormir à noite. A maioria é assim. Mas existe um outro que a gente chama de corujinha, que não é a maioria, que funciona bem dormindo durante o dia e funcionando à noite. Então, tem muita gente que confunde pensando que tem insônia porque dorme 4 horas da manhã e vai acordar 2 horas da tarde. Se ela conseguir ter um estilo de vida, funcionar socialmente com esse horário, não tem nada demais, porque aquilo é a biologia dela. Ela não tem insônia, ela apenas tem um organismo com aquela adaptação de manhã até de tarde. Agora, resta saber se ele está adaptado socialmente. Vou te dar um exemplo. O meu hábito seria de corujinha, mas eu acordo 5 horas da manhã e vou dormir 10 horas da noite. Então, eu funciono como uma andorinha. Porque eu, se não funcionasse assim, não estaria adaptado socialmente. Então, isso é super importante. Agora, é tudo uma questão de consciência, tudo uma questão de informação. Agora, essa pergunta, assim, em termos de consultório, a gente leva horas para explicar isso. Muito bem. Agora, existem pessoas também que gostam, e alguns até dizem que precisam efetivamente, depois do almoço, dormir, sentem muito sono. Os espanhóis têm por hábito a chamada siesta, né? Logo após o almoço, eles dormem alguns minutos. Há, inclusive, restaurantes que têm já em anexo o local, a própria pessoa, depois da refeição, vai lá e dorme alguns minutos. É um hábito saudável isso ou é variável de acordo com a cultura? Depende. Muito boa, depende. Por exemplo... Estou gostando dele, está elogiando todas as minhas perguntas, porque é meu xará, entendeu? A gente combinou isso não, tá? Essa digestão, depende, né? Mas isso porque depende, na realidade, pouca gente sabe que depende. Quem é descendente desses povos que vieram do frio, que vieram da Europa e de regiões geladas, e que culturalmente tem o hábito da siesta, de dormir depois do almoço, isso é maravilhoso. Dormir depois do almoço, se pudesse dormir depois do lanche da tarde, lá no final, seria maravilhoso. Então, para essas pessoas é espetacular. Mas para outras pessoas que vieram de outros lugares do planeta, nem sempre a siesta é interessante. Por isso que eu disse que a pergunta era boa. Até porque tem pessoas que dormem à tarde e dizem o seguinte, olha, acordam com dor de cabeça, acordam indispostas. Exatamente. Doutor Álvaro, doutor Amor, tem muita gente que pode estar sofrendo de apneia e não sabe, não tem consciência disso. Entre o resultado que as pesquisas apontam, né, e os resultados das novas pesquisas que o senhor mencionou aqui, é um abismo. Absurdo. Então tem muita gente em casa sofrendo de apneia, e vamos lá, tendo rendimento baixo ou escolar, rendimento baixo no trabalho, né? E por, às vezes, até sofrendo acidentes de trabalho, porque falta concentração, atenção, e dependendo do risco em que a pessoa esteja envolvida, ela pode estar mais propensa a isso aí. Há uma pesquisa nos Estados Unidos que demonstra que pessoas que sofrem com distúrbios do sono têm até 7 vezes mais propensão a acidente de trabalho do que quem não sofre, ou seja, quem tem uma boa noite de sono. Infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, hipertensão. O que deve acender a luzinha da pessoa em casa? O que é o seguinte, sinal de alerta? Sinal de alerta é o seguinte... Desde criança, porque isso é muito hereditário. Acreditava 3%, hoje a pesquisa já está batendo em 36% e é até mais do que isso.
Primeiro sinal de alerta é o seguinte, quando nós nascemos e nós respiramos pelo nariz, isso que é o certo. Então, quando a gente nasce, não precisa nem fazer força, né? O universo já faz a gente respirar pelo nariz. Então, o ar entra pelo nariz, aí enche os pulmões, sai pela boca, sai pelo nariz. Então, o primeiro sinal de alerta, se você vê alguma criança, e principalmente focar isso com o pediatra, que ela não respira pelo nariz. Se ela não respirar pelo nariz, se é criança e respira pela boca, você já tem que avisar ao pediatra. Porque aquela criança, logo vai ter problema de crescimento. Por que de crescimento? Porque quando o sono é fragmentado, essa glândulazinha, não sei se dá para ver aqui, tem uma glândulazinha embaixo do cérebro, que é chamado de hipófise. Essa glândulazinha é o maestro que comanda várias outras glândulas. Então, o sono fragmentado já inibe essa glândula aqui, provoca uma hipofunção. Então, a criança já tem um desenvolvimento estatural comprometido pela fragmentação do sono. É fácil também um sinal de alerta você olhar a boca da criança e ver se o céu da boca da criança, né, o teto, se ele é muito para cima. Se ele é muito para cima, você tem que insistir com o pediatra. Olha, a boca do meu filho, o céu da boca é quase lá no céu, parece que é quase lá no olho, porque ele já está respirando pela boca. Aí, uma boa investigação para ver se existe alguma coisa obstruindo a passagem do ar. Se nada estiver obstruindo a passagem do ar, existe a genética da pessoa ter um tipo de língua que faz com que esse tubinho ele se contraia. Isso eu digo há anos, é desde pequenininho. Isso está na nossa genética, só que vai piorando. Você falou da mulher, a mulher ela vai roncar igual o homem depois de 40 anos. Até 40 anos ela não ronca igual o homem. Agora, depois de 40 anos, fica de olho. Porque você falar que uma mulher ronca, ela vira bicho. Não é? Então, o que acontece? Sinal de alerta. Respira pela boca, fala com o pediatra. O céu da boca está lá em cima. O que aconteceu com o Sebastião? O Sebastião, vou até brincar com ele. O Sebastião, ele quando ele dormia, a língua dele caía, isso desde criança. Eu fui diagnosticar pelos hormônios. Os hormônios não estavam batendo. Agora, desde criança, a língua sufocava a respiração do Sebastião. Então, ele passava a noite inteira tirando a língua da traqueia. Resultado, trabalhávamos supapo. Você deve ser bastante ansioso, né? Muito. Porque qualquer pessoa que passa a noite inteira com a respiração precária, né? Precária, tem que ser ansioso. Aí Freud não explica. Dele falar, a gente já sente falta de ar, dele explicar isso, né? Outra coisa aqui que a gente pode dizer, a apneia do sono e hiperatividade vem junto, o cara dá azar. Veio com 2 problemas. Agora, é importante mencionar e ressaltar que criança que está, às vezes, com o seu crescimento afetado é porque está dormindo mal. E tem muito pai sem entender isso daí. Bom, vamos lá. A gente falou da questão da apneia. E o adulto, nós mencionamos a questão da criança, do adolescente. O adulto, por exemplo, quem tem muita sonolência durante o dia é porque está dormindo mal? E tem gente também que diz o seguinte, eu nunca durmo, eu nunca durmo. Ela passa a noite acordada e ela nunca dorme. Ou seja, ela tira aqueles cochilos rápidos durante todo o dia. Ó, tem o sono acordado. Sono acordado, quem tem, por exemplo, muita apneia do sono, quem sofre essa sufocação de constantes, tem o sono acordado. O que é o sono acordado? Você está acordado, está na fila de banco, aí entra um sonho que você não teve de noite, ele entra. Aí você vai, deixa o laptop, deixa o dinheiro, deixa a sua carteira. Às vezes tem gente que esquece até a mulher, aí usa de desculpa também. Ué, bebê dentro do carro. Esqueci minha mulher, é a apneia do sono, não vão dizer. Ué, mães que esquecem criança dentro do carro, entendeu? Eles dizem que estão muito esquecidos, mas na realidade são acidentes. Porque tem pessoas que eu tenho que ficar com a carteira. Porque é um perigo. Eles têm sono, eles têm sonho acordado. Eles sonham e dirigem o carro.
E tem muita gente também que dirigindo dorme, e dorme frequentemente no volante. Eu conheço isso, porque eu tenho uma pessoa muito próxima que é exatamente assim, já sofreu diversos acidentes, porque aquela pessoa está dirigindo e ela dorme. Ou então ela senta, ela está conversando com ela, quando você percebe, ela já apagou. Daqui a pouco ela sofre um sobressalto e ela retorna à presença consciente. Essa pessoa está totalmente comprometida com distúrbios de sono. Um paciente meu falou assim, doutor, eu fui ao médico, o neurologista, e fiquei indignado, doutor. Eu falei, por quê? Porque eu estava tendo consulta com ele e ele dormiu. Eu falei, você não tinha que ficar indignado? Ele tem o mesmo problema que você, narcolepsia. Então, papai do céu, é tão bom pro camarada que levou ele no neurologista que tinha a mesma doença dele, narcolepsia. Agora, é complicado. Dormiu na consulta. Porque na hora que o médico fala, ele dorme, na hora que ele dorme, o médico fala. Mas é verdade, narcolepsia. E pior, que não voltou para tratar. Deve ter morrido por aí. Obesidade. A obesidade está relacionada diretamente aos distúrbios do sono. A pessoa que emagrece, que busca, digamos assim, não ter o sobrepeso, ela tem chances de dormir melhor? O que acontecia? No passado, quando a gente está falando de sono normal, né? Sono bom. Quando tinha um sono ruim não produz as substâncias que emagrecem. No passado, quando faltava comida, não tinha agricultura, não tinha indústria, não tinha shopping, não tinha praça de alimentação. Quando faltava comida, esse sono ruim, ele era adaptativo, porque as pessoas resistiam ao frio e à fome. Então, ter a apneia do sono, por exemplo, para as células, é o mesmo do que estar passando frio e fome. Aí a produção de hormônios que economizam e a pessoa volta a engordar. É o que eu digo, não é a obesidade que leva à apneia. É a apneia que leva à obesidade na maioria dos casos. E é muito chato ficar falando para o paciente mandarem fechar a boca sem fazer o diagnóstico direito.